Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $16.750. Bitcoin que está simplesmente parado nessa região e está menos volátil do que o próprio S&P 500. Hoje, meu principal objetivo vai ser entender por que a gente não se mexe e para onde pode ser uma explosão. Será que a gente vai conseguir respirar e tentar retomar uma tendência de alta? Ou será que a tendência de baixa vai permanecer e a gente vai perder fundos do ano? Vamos discutir sobre isso? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin, né? Um pouco sobre o que mudou desde ontem. Vamos falar um pouco sobre a nossa estratégia aqui. Depois vamos falar sobre o S&P 500, que está caindo 1% hoje, tá? E também vamos discutir um pouquinho aqui sobre o sentimento e onde as instituições estão colocando as ordens, tá? Vamos lá. Investidores, primeiramente, vamos começar falando do Bitcoin. E o Bitcoin, em 4 horas, a situação é terrível. A gente não consegue ultrapassar os $17 mil. Essa seria a primeira zona que eu colocaria uma dúvida no mercado se a gente vai ter força para tentar retomar uma tendência de alta, mas nem isso a gente está conseguindo. A gente está parando nessa região dos 17, nem dos 16.900 a gente conseguiu passar ontem. E isso mostra uma fraqueza muito clara. Mostra que depois do preço testar 0,382, ele não consegue ir além, tá bom? Então isso é um péssimo sinal. Aqui a gente vai ter alguns suportes para ver se a gente segura, mas se não segurar, a gente deve testar o fundo do ano, tá bom? O primeiro suporte que eu destaco para vocês sabem, é os 16.400, essa região até o fundo que a gente deixou, dos 16.200, é uma região importante, tá bom? Perder aqui pode levar a gente para testar os fundos do ano, onde eu particularmente vou estar de olho para comprar não só Bitcoin, mas também as altcoins, tá bom? Na minha visão, a gente começa a ter boas oportunidades de compra nas altcoins. Eu fiz algumas compras que eu vou comentar com vocês no começo do ano que vem, mas nenhuma compra tão explosiva assim ou tão grande, né? Porcentagens muito pequenas ainda. Eu vou comprando nesse final do ano e depois a gente vai falar sobre quais altcoins a gente está investindo, pensando no longo prazo, né? Investindo. Já que trade, a única saída para a gente é fazer shorts, não tem muito para onde correr. Tá? Mas me cobrem, no começo do ano a gente vai começar a falar mais sobre as altcoins que eu estou investindo. Se você quer esse conteúdo, deixa aqui nos comentários para eu ver se muita gente é interessada nisso. Beleza, mas então a estratégia continua a mesma de ontem, tá? Passou dos $17 mil, chegou próximo dos 17 ali, abrir mais shorts. Zonas que eu tô de olho para continuar abrindo esses shorts até esses 17.500 ali, 17.800. São zonas que, na boa, cara, se o preço for aqui, eu acho que a gente vai abrir uns 3, 4 shorts nas altcoins, já que a grande maioria delas estão terríveis, né? Isso não impede de que algumas delas estão dando oportunidades a preços de 2020 e 95% de queda, mais de 90%, quase todas mais de 90% de queda, né? Então a gente precisa dividir o que vai ser os nossos investimentos de longo prazo, o que vai ser os nossos trades, beleza? A gente vai falar muito sobre isso. Mas enfim, então para mim, toda essa zona acima dos 17 é a zona de short nas altcoins. Eu particularmente não vou comprar Bitcoin nessa região entre 16.400 e 15.500. Vou ficar de olho para as altas, já que eu quero acumular nesse final do ano. Se a gente vier para cá, provavelmente eu vou estar acumulando altcoins para começar essa minha, se fosse continuar, né? Eu já comecei, mas melhorar o preço médio dessa minha exposição que eu comecei essa semana, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar é o S&P 500, caras. O S&P 500 foi testar a região dos 3.900 que a gente falou e também foi rejeitado prontamente, tá bom? A gente não tem força para romper para cima isso aqui, cara. Vai me surpreender muito se a gente conseguir fazer esses rompimentos no Bitcoin, no S&P. E eu não consigo ficar otimista antes desses rompimentos. No mínimo 3.900 e no mínimo 17K. Cara, se a gente começar a fechar candles acima dessas regiões, a gente vai poder discutir, tá? Nesse momento, a gente acho que não tem discussão, a tendência está muito clara de baixa, o Fed jogou água no chopp de todo mundo aí no final do ano, no champanhe de todo mundo, e vai ser difícil a gente demonstrar força. É claro que perder o fundo aqui só piora a situação, tá? Então cuidado com os 3.770 pontos. Outro ponto importante que eu posso destacar é o sentimento, tá? O sentimento nesse momento continua meio neutro, 1.6, sem grandes movimentos aqui do Open Interest, tá bom? Não vejo movimento do Open Interest aqui preocupante, nem nada disso. Tem pequenos aumentos, mas está muito mais para uma consolidação do que realmente uma tendência disso aqui. Se a gente começar a romper para baixo, indo já para o curto prazo, dos $16.700, para mim é um mau sinal.
vou deixar aqui, 16.680. Se a gente começar a romper aqui, é um mau sinal, já é um sinal de que estamos perdendo essa consolidação aqui e vamos testar de novo fundos. Ao mesmo tempo que passar aqui dos 16.900, 16.900, cara, olha só, repara que a gente não fecha candles acima dos 16.900 a dias, cara. Então passou dos 16.900, cara, já é um bom sinal para a gente testar acima dos 17 de novo e a partir daí olhar para mais short nas altcoins, que também estão muito paradas, né? A gente tem duas opções de altcoins agora. Ou elas estão paradas, ou elas estão despencando, né? E assim, isso não é muito bom, porque a gente está de olho para short, então a gente quer que essas altcoins respirem um pouco para cima para a gente shortá-las, né? Então a gente fica nessa expectativa de um Bitcoin acima dos 17 para shortar as altcoins e um Bitcoin abaixo dos 16.400, 16.200 para a gente acumular altcoins pensando no investimento e para comprar Bitcoin, para mim, eu já tenho uma exposição só abaixo dos $15.500, tá bom? Só em testes do fundão lá, beleza? Continuando aqui, falando um pouco mais sobre as instituições. Nesse momento aqui a gente tem bastante ordem abaixo até a região dos $16.500, tá bom? A zona que está tentando segurar, então tá difícil realmente de operar essa consolidação. A única maneira de você operar isso é vendendo o topo quando tem muita gente que compra e comprando no fundo quando muita gente vende. Claro que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Então, assim, eu não estou operando essa consolidação tão pequena, né? E por quê? Porque quando o range é tão pequeno assim, cara, fica difícil até achar relações de retorno que façam sentido, tá bom? Então eu gosto de operar consolidações, mas não desse jeito. $200 para cima, $100 para baixo. Não dá, um range de $300 tá de sacanagem com a gente, né? Mas faz parte, a gente sabe que essa falta de volatilidade normalmente acaba numa explosão para um dos dois lados, né? E quando que pode vir essa explosão? Mas antes de falar quando ela pode vir, vamos falar um pouco sobre as ordens de venda também. Bastante ordem de venda até os $17.300 e até os 17.500 nem tanto assim, mais até os 17.300, tá bom? Então nós vamos ficar de olho para vender altcoins em todas essas regiões aqui e um pouquinho ali nos 17.500, correto? Beleza, continuando aqui, né, falando um pouco do motivo que a gente pode ter uma explosão amanhã, né? Hoje a gente teve aqui os dados de seguro-desemprego, vieram próximos do esperado aqui, mas o mercado não gostou, talvez estava esperando um pouco mais, aí 216, estavam esperando 222, então o mercado não gostou. E a gente vai ter amanhã o PCE, né, que é a inflação que o Fed mais olha. Se a inflação vier abaixo do esperado, igual veio praticamente todas as últimas, eu acho que o mercado vai pompar, vai voar. Cara, sinceramente está difícil de acreditar, porque o Fed já deixou claro que vai precisar de muito mais dados para mudar de opinião, né? Mas historicamente falando, né, quase sempre a gente tem esse rally de Natal, pode ser um gásinho para a gente conseguir romper esses 3.900, conseguir romper esses 17K, quem sabe testar as regiões ali de 17.500 e tal. O que seria, acho que providencial para a gente realmente se proteger shortando as altcoins ou diminuindo a exposição no Bitcoin para quem se expôs demais. Para a gente ver, né, se o Bitcoin ainda tem chances, caras. Antes de romper os 17K, tá difícil de a gente encontrar essa chance. Então, a gente precisa de um rompimento desses 17. O PCE pode fazer isso por nós com uma melhora dos nossos indicadores aqui de sentimento, tá bom? Então eu fico de olho para se romper para cima com queda no Open Interest e aumento queda no Long Short Rate e aumento no Open Interest, para mim é um bom sinal para a gente continuar subindo por um bom tempo, beleza? Quer dizer que a gente vai subir até a lua? Não, a tendência é de baixa, né? Mas quer dizer que a gente vai ter uma chance no final de ano de questionar essa tendência de baixa que está muito clara nesse momento. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Forte abraço e a gente se vê.